Muito boa noite a todos os participantes aqui. Temos mais de 1.200 pessoas na nossa sala, aqui no grupo. Bom, pessoal, eu sou publicitário, eu atuo na publicidade. Uma coisa que a gente tem falado muito na publicidade é de como a publicidade mudou nos últimos anos, né? Ela deixou de estar apenas nos intervalos comerciais e passou a fazer parte das histórias que a gente consome todo dia. E as marcas hoje, elas estão em séries, estão em plataformas de streaming, redes sociais, estão em conteúdos de criadores de conteúdo, né, influenciadores, e isso aproximou cada vez mais a publicidade, o entretenimento e a produção audiovisual. E essa transformação ela também tem mudado o perfil dos profissionais que atuam nesse mercado. Criatividade ainda é fundamental, mas hoje a gente também tem que entender de estratégia, de produção, de conteúdo, de tecnologia e principalmente saber trabalhar de forma integrada com diferentes profissionais e áreas. E aí hoje a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse universo a partir da experiência de alguém que teve a sua trajetória aqui na Univale, construiu uma carreira que passa pela publicidade, pelo audiovisual, pelo entretenimento, branded content e marketing de influência. Eu estou falando do Gustavo Zampolo, que ele é publicitário, formado em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda pela Univale. Ele é especialista em produção cinematográfica pela Academia Internacional de Cinema, em produção de formatos televisivos não ficcionais pela Barco Cultural. Ao longo de sua carreira, ele passou por empresas como Golani Entretenimento, Mixer Filmes, Boutique Filmes, Maria Farinha Filmes, Audible e Endemol Shine Brasil, participando de produções para televisão e streaming. Entre os projetos que ele participou são produções como Cena, Rota 66, Tremembé 2, The Circle Brasil, Canta Comigo Tim, The Wall e Me Poupe Dívidas Nunca Mais. Ele atua com planejamento estratégico, branded content, marketing de influência, desenvolvendo projetos, né, que aproximam marcas, creators e o entretenimento. E, enfim, além de conhecer um pouco mais sobre as transformações do mercado, a ideia é também entender, a partir de uma experiência real, né, quais caminhos podem existir para quem está começando sua trajetória profissional. Então, assim, seja muito bem-vindo, Gustavo. E aí, agora eu vou dizer, né, para quem não sabe, e não foi combinado, né? Um acaso do destino aqui. Gustavo foi meu colega também de sala de aula aqui na Univale. Apresentamos TCC juntos, né, Gustavo? Então, eu estou muito feliz de estar aqui conversando contigo hoje. Seja muito bem-vindo. Aí eu já vou dar a palavra para você, só vou reforçar aqui para quem está chegando agora e talvez tenha dúvida. Pessoal, não precisa postar nome, só entra na sala com o nome completo para receber chamada, tá bom? Podem fazer perguntas aí no chat mesmo, a gente vai anotando aqui as perguntas para depois fazer aqui para o Gustavo, tá? E, e comentem aí também de que curso que vocês são, a gente quer conhecer um pouquinho aí de quem está ouvindo a gente, tá bom? Gustavo, muito bem-vindo, conta pra gente um pouquinho da tua história, cara. Ai, que loucura, gente. Muito boa noite. Primeiro, eu queria agradecer aí o convite da Univale. É um negócio que, desde sempre, é aquele pensamento bobo que a gente tem na faculdade. Ai, será que um dia eu vou estar ali contando, né, sobre o que eu vi, que passei? Então, obrigado pelo convite. Eu acho que eu tô ainda muito mais feliz, de ter você aqui comigo, amigo de verdade. Foi essa coisa do universo mesmo muito maluca, então eu adorei, tô meio que sentindo em casa. Então, assim, só para dar um contexto, eu sou uma pessoa que eu sou nascida e criada em São Paulo, capital. E aí, por ter morado aqui na periferia de São Paulo, quis ir na faculdade, falei, quer saber de uma coisa? Vou para Santa Catarina. E aí, vim para Univale. E aqui na Univale, foi um negócio muito legal, muito especial para mim. Então, vou contar um pouquinho para vocês de como foi minha trajetória, então tudo que eu fiz, e eu fiz muita coisa. Então, eu acho que para começar esse papo, a primeira coisa que eu queria dizer para quem tá aqui, para quem tá assistindo, cara, aproveita muito a faculdade. Então, minha relação com a Univale foi basicamente essa foto. Porque a Univale, enquanto eu estudava, dava muitas coisas. Então, por exemplo, tinha o Todo Dia Tem, que dava muitas oficinas. Então, tinha também, dentro dessas oficinas todo dia tem, então tinha coisas de Photoshop, coisas de Illustrator, coisas de Premiere, então eram coisas que eu fui muito aprendendo, e para mim, uma coisa até meio engraçada, assim, né?
porque de onde eu quis vir, né? Para onde eu quis fazer a faculdade, porque publicidade, né? E eu, com os meus 17 anos, a minha ideia de publicidade era aquele comercial da família Margarina, que eles pegam, olha, linda Quali, vamos comer. E eu queria fazer publicidade para justamente mudar esse comercial. Falar, não, gente, a família não é essa família Margarina que a gente falava, né? E aí, quando eu caí na faculdade, falaram assim, bom dia, Photoshop. E eu fiquei, ué, mas não é aqui que a gente faz campanha publicitária? Então, foi muito doido, porque aí, pelas oficinas e pela faculdade em si, eu fui aprendendo e fui amando esse novo lugar, entendendo que essas coisas podem combinar, sabe? Então, durante a faculdade, temos umas imagens aqui, porque sim, eu sou canceriano, gente, então eu vou mostrar muitas fotos da Univale, para quem não sei quem tá aqui, então temos muitos amigos. Federico De Vito, na época, a gente não era nem gay assumido, tava aqui, ó, comigo, tirando foto. Essa outra foto aqui, ó, nosso primeiro dia de comunicação visual, a gente criando coisas embaixo, nosso primeiro curta, minha amiga Patrícia, que eu amava. Esse dia que eu, William, Ariana e Igor entramos num carro com muitas pessoas, mas enfim, gente, essa foto é só porque eu gosto muito dela. Além disso, claro, né? Eu acho que na faculdade, como eu falei, que eu fui explorando muitas coisas, parece eu falando que eu era um grande nerdola, né? Eu era, mas eu acho que a graça de tudo isso é poder viver no completo. Então, assim, por exemplo, essa primeira foto da ponta, sou eu no bar com as minhas amigas, que todo mundo vai para um bar, todos somos humanos, então tá tudo bem depois no bar, depois da aula. Então, eu acho que eu consegui viver isso muito, assim, sabe? É um tempo que eu sinto muita saudade. Aqui a segunda foto é a gente com o nosso primeiríssimo curta, porque como a nossa grade era de comunicação social, por mais que a ênfase era PP, a gente teve coisas de RP, teve coisas de jornal, teve coisas mais pro audiovisual. Então, o nosso primeiríssimo curta foi o Lua. Então, aqui a gente apresentando ele na Univale, então é incrível. O William, a Ari e o Igor são as pessoas que sempre estavam do meu lado. E eu sempre, sei lá, quando eu penso na faculdade, assim, eu tenho que agradecer muito a eles, assim, porque eu acho que, por mais que eu sempre tive essa fome de qualquer oportunidade de me agarrar, que eu acho que eu fui criado assim, sabe? Então, eu nunca queria deixar as coisas passarem muito rápido por mim. E eu acho que eles foram esse alicerce do meu lado, do tipo, de me fazer ver de outra forma, a gente se agregava muito. Então, a gente criou muitas coisas legais durante a faculdade também. Umas delas aqui é esse trabalho que eu adoro, que é o dia mais massa do ano, que a gente teve que fazer uma campanha para divulgar massa. Então, dentro do nosso grupinho ali de nós quatro, eu era até então redator, então a gente pensava e criava tudo muito junto, assim, por mais que cada um tinha a sua responsabilidade. Essa foto de baixo, inclusive, foi tirada no terraço do meu prédio, com materiais da minha casa. A gente tinha que criar uma foto para essa campanha do Pão de Açúcar, o que faz você feliz. E a gente teve essa ideia junto, assim, tipo, a gente gosta de música, vamos montar uma banda aqui, plau. E aí a gente até, inclusive, conseguiu, eu acho que criando junto, assim, a gente foi ganhando notoriedade em coisas que a gente colocava nos nossos trabalhos. Então, uma coisa que a gente gostava não, né, que a gente ganhou, foi o Festival Chaplin, que eu não sei ainda se ele existe, mas naquela época ele estava ali. Ele agora chama Galo de Ouro, focado mais em publicidade também. Muitos alunos aqui que estão assistindo, inclusive, já ganharam alguns prêmios aí, mas é legal a menção. Então, e eu acho que isso é muito legal, sabe, gente? Porque eu acho que, como eu tô falando até meio redundantemente, que eu me envolvi em muita coisa, eu acho que a graça é justamente a gente botar a cara a tapa, sabe? A gente tinha os nossos trabalhos, a gente falava, vamos ganhar? Não sei, mas vamos tentar. Então a gente tentava em tudo. Então, muita coisa que a gente tentou, a gente conseguiu. Então, isso foi muito legal, assim. Então, quem já ganhou já sabe como é o galo de ouro. Então, quem ainda nunca tentou, tentem, que vale muito a pena. E aí, eu, como eu disse, na época da faculdade eu era redator, então eu trabalhei numa agência finada chamada Vivência e Comunicação, lá em Navegantes. O professor Rafael, que está aqui na foto, ele foi um dia lá que a gente convidou ele para fazer um desenho belíssimo, belíssimo na parede. Eu, infelizmente, não tenho fotos desse desenho. Eu procurei, eu juro que eu procurei. Mas eu juro que era muito bonito. E lá a gente cuidava da CAS, cuidava da Navel, até então Top House, quando a Top House ainda era só um negócio que juntava mercado com restaurante, que não é o que é hoje, que é uma outra coisa completamente diferente. Mas foi muito legal por essas coisas, assim. Então, eu pude também, eu acho que a gente trocava muito durante a aula, do tipo, putz, eu tô trabalhando nessa agência, o nosso amigo, o nosso Igor, ele é diretor de arte, a área era focada na foto. Então, a gente sempre tinha essa troca entre a gente do que, tipo, tá, tô vivendo isso que você tá vivendo. Então, eu acho que isso é muito enriquecedor, assim, sabe? E aí, uma outra coisa que eu queria destacar durante a nossa grande era de Univale foi o PP Fest,
que foi inclusive da matéria da Lígia, focado mais em RP, então essa coisa, né, da comunicação social, acho que por isso que as coisas para mim sempre se linkaram. Para quem nasceu nos anos 2000, vou contar uma história. Em 2014, teve a grande selfie do Oscar. E isso foi um grande kikiki no mundo. E aí a gente, quando criou o PP Fest, a gente, né, uma das nossas ações, além de passar nas salas para convidar para o evento, era a grande selfie com o Hans. E é essa grande foto com extrema qualidade que vocês estão vendo aqui, linda, maravilhosa, de um pixel. Mas isso foi um marco, tá? Isso foi muito massa que a gente conseguiu. A gente montou esses stands aqui, que tô eu e a Jaque, assim, gente, foi muito bafo, tá? E aí, além disso, eu passei, como eu falei, com muitas coisas, então eu acho que vocês, claro, né, já ouviram a Rádio Univale aí na vida e tudo mais, já devem ter ouvido o Na Ponta da Língua, que eu não sei se ele tá no ar ainda ou se não existe mais, eu queria que continuasse, porque era um programa que eu acho que quem já ouviu sabe, que era com curiosidades da língua portuguesa. Ele existe, amigo? Ele tá rodando agora, faz parte do projeto de extensão do Cardume Criativo, mas a Isaura tá lá ainda, tá tocando. É um baita projeto. Amo. E Na Ponta, pra mim, por mais que eu seja esse palhaço hoje em dia falando aqui, mas eu era uma pessoa meio introvertida, extrovertida. Com os meus amigos, ai, piada, mas fora disso, eu sempre fui muito tímido. Então, fazer o Na Ponta da Língua, usar a minha voz, aprender a falar, ter toda essa coisa do português, com a faculdade, de pensar, foi me dando essa desenvoltura das coisas que eu fui fazendo, assim. Então, eu acho que, volto a dizer nesse mergulho, né? A faculdade, eu acho que ela dá tanto pra gente, ela sempre joga as coisas na nossa mão, que eu acho que aí é o momento que a gente tem que pegar tudo, sabe? É um momento que, meu, tô cansado, tô trabalhando, tô estudando, tô, mas bora, sabe? Porque eu acho que lá na frente vai valer a pena, sabe? Então é um negócio que, quando eu penso na faculdade, eu sempre tenho esse carinho muito grande, porque é isso, sabe? São oportunidades que estão na nossa porta, do nosso lado, e a gente só tem que tentar, sabe? Se jogar, não ter medo e ir. E eu separei uma coisa que eu achei que eu não ia separar, mas eu quis separar, que foi, durante a nossa, né, a minha jornada na Univale, o curso comemorou os 15 anos. E aí, eu fui um garoto propaganda do curso, de 15 anos. Na época, eu morria de vergonha disso, muito, porque era mostrar, tipo, as coisas diferentes. Então, eu era o criativo, que não era o criativo. Hoje em dia, eu olho pra isso e penso, eu acho que eu só era um nerd. Mas eu acho que é engraçado que minha mãe ia me visitar, ela falava, olha o Gustavo no outdoor, e eu ficava morrendo de vergonha. Então, é isso, gente. Se envolvam na faculdade, mas talvez não tão profundamente que nem eu, assim, até ser um garoto propaganda. Aqui eu estou acabandinho aqui, eu juro, para entrar no que a gente quer falar aqui, mas esse já é o nosso final, a gente já se formando, então, na nossa banca do PEP, aqui sou eu e a Ariana dentro da nossa campanha, que envolvia moda também, envolvia fashion film, então, trazendo todos esses conhecimentos que a gente tinha dentro da faculdade, é, a gente conseguia agregar as coisas. Então, não era só, o quadrado da agência, criação, redação, não. A gente sempre já foi desde 2012 que eu tô falando, né? 2015 aqui. Então, a gente discutia se o Facebook ia aguentar ou não. Então, essa época a gente já, olha que loucura, já era uma coisa mais condensada com tudo se intersecção, né? Uma intersecção, vamos dizer assim. E aqui nessa primeira foto foi quando eu apresentei meu tique, que como eu já sempre fui ligado com essa coisa do audiovisual, né, pré-Univale, durante a Univale, meu tema do meu TCC foi sobre narrativa transmídia, então meu orientador foi o Bona, e o Bona é uma pessoa que eu gosto também de trazer sempre uma menção, assim, sobre a minha trajetória, porque durante a Univale, eu fui bolsista. Então, grande parte, né, de eu ter conseguido me formar também foi graças a ele, porque tinha o projeto de pesquisa da faculdade, que a gente se inscrevia para ganhar bolsa. Então, foi com ele que eu aprendi a escrever BNT, como se escreve, procurar, pesquisa, citação. Então, ele foi, assim, o pai dentro da parte acadêmica, para mim, foi o Bono. Então, agradeço muito a ele, porque ele colocou aquela sementinha do tipo, peraí, vamos converter tudo isso aqui. Vamos lá, e sempre os nossos artigos eram sobre audiovisual também. Então, entrando um pouquinho agora, né? Putz, me formei, começando aí essa parte profissional, né? Que eu acho que é o que vocês estão querendo mais descobrir, como começou a rolar essa convergência. Depois da Univale, né? Eu fui focar aí no audiovisual, fui procurar coisas, então fui entender como funciona, estudar. E tudo comigo, né, na minha vida sempre foi sempre procurando muito estudo. Então, depois que eu estudei, eu comecei a embarcar mais no audiovisual. Então, explicando bem rapidamente assim para vocês, né, como é que funciona, sei lá, um grande projeto, ou uma série, ou um filme, né? Como é que a gente consegue entender essa estrutura, né?
No cinema, é muito comum que a gente trabalhe por projetos, né? A gente é contratado, então, por exemplo, a ideia e o conceito vem de uma pessoa que pode vender esse projeto para uma produtora ou colocar no edital. Esse projeto, a produtora vê, fala, putz, gostei, apresenta para o canal, por exemplo, pode ser a Disney, Netflix, Amazon. O canal gosta, volta para a produtora e fala, tá bom, me dá um orçamento disso daí. Quanto que vai custar para fazer essa série ou esse filme, enfim. A produtora faz todo esse escopo, todo esse preparo, tem toda essa coisa de tudo que vai gastar, todos os departamentos. Então, desde a direção, a arte, fotografia, som, casting, que é a coisa que eu mais faço, figurino, maquiagem. Então, eles estabelecem tudo isso, e aí o próximo passo é o casting e o roteiro. Então, entram os roteiristas no projeto, né? Então, são pessoas contratadas pela produtora para desenvolver essa coisa que a pessoa vendeu, ou a própria pessoa pode estar lá. Então, eles desenvolvem esse roteiro, aí já entra o diretor ou diretora de projetos, e aí eles começam a estruturar esse roteiro. Quando o roteiro já está aí, pelo menos, digamos, uma série, dois episódios já escritos, de uma série de 8 ou algo assim, é onde eu entro. Então, na minha formação de produção no audiovisual, eu fui entrando para esse lado do casting, porque era o lado que foi me aparecendo, foi oportunidade, fui pegando, fui gostando, fui fazendo. Então, o casting entra muito antes. Então, dentro de uma produção, a gente pensa, tá, a gente tem esse personagem, como é que ele é? Quem vocês imaginam? Me dá um perfil. Então, a direção manda um perfil pra gente. A gente começa a fazer essa curadoria de pessoas, atores que podem ter a ver ou não com a história. E a gente vai começando a pesquisar. Aí pega cenas, faz videoteste, eles mandam pra gente. A gente apresenta pra direção, que manda pra produtora, que manda pro canal. E aí a pessoa vai ser aprovada ou não. Então, é um processo que as pessoas não entendem muito bem, porque acham que, ai, me inscrevi porque não deu certo, não sei, mas são muitas opiniões para a gente escolher uma pessoa só. Mas parte sempre do olhar criativo, né? Do diretor de elenco, né? Então ali é onde eu tá um pouco ali a minha know-how. E aí, o próximo passo, né, de uma produção, então temos o roteiro, temos O ali o Gustavo, elenco divulgando, pode falar. só para complementar, né? Porque de direção de elenco, às vezes, porque quando a gente pensa numa produção audiovisual, temos alunos de audiovisual, né? Mas quem não é da área, a gente normalmente pensa muito em diretor, em roteirista, aquelas coisinhas clássicas, né? Mas acho que é legal reforçar que existe um trabalho de diretor de elenco que faz o casting em inglês, né? Meio que a seleção de elenco. E que até agora está sendo valorizado no Oscar, por exemplo. Temos uma nova categoria, inclusive tivemos o brasileiro indicado ao Oscar esse ano, né? Nessa categoria. Eu acho que é legal só pontuar que é um trabalho meio esquecido aí na área. Não, total, totalmente esquecido, porque é isso, às vezes as pessoas acham que é fácil, né? Mas realmente não é. E eu acho que, inclusive, esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar com o Gabriel Domingues, que foi indicado ao Oscar, e foi, tipo, foi ótimo, assim, porque essa troca, assim, você fala, cara, que legal, sabe? Então, até pegando esse gancho do Will, essa outra parte do set da execução, né? Então, o meu trabalho durante isso. Então, digamos que as equipes já estão montadas, a gente já tem a arte, já tem a produção correndo com as coisas, a gente está fechando a locação, o elenco está ensaiando. Então, o que que eu faço nessa parte? Então, a parte que eu pego o ator, falo, olha, os roteiros que você vai gravar são esses, os dias que você vem filmar são esses daqui, que é o plano de filmagem o dia que ele filma, quais cenas que ele vai filmar, que horário o carro vai buscar ele. Então, todo esse cuidado, desde o roteiro ao dia a dia, até ele vir pra cá. Então, putz, às vezes é um ator que não mora em São Paulo, tem que vir pra São Paulo. Então, a logística, sou eu que cuido. Tem problema de Airbnb, sou eu que cuido. Então, é um negócio que assim, ah, esse cinema é incrível. É, mas é muito trabalhoso, muito mesmo. Então, eu tô falando só de elenco, né? Então, a gente tem que pensar que às vezes direção de arte é isso, tem que construir cenário, às vezes, por exemplo, né? Vou falar um pouco mais pra frente do Senna, mas o Senna foi uma série de época, então quais são os objetos, né? Foto de qual é a pesquisa disso, que imagem a gente tem que trazer, então como que a gente coloca tudo isso, que filme o diretor de fotografia está pensando nas referências de imagem que ele vai usar, se a imagem é mais quente, mais fria, então a gente tem que pensar tudo isso. A gente fala até bastante de semiótica, né? De arte, direção de arte no geral, assim, mas tem tudo isso, assim, né? Eu lembro quando a gente conversava na faculdade que Game of Thrones, quando vinha uma coisa roxa na tela porque uma morte ia acontecer e de fato era um sinal, era um signo ali, né? Então a gente pensa tudo isso na hora de montar uma coisa, né? E o diretor, ele é o maestro, mas assim, é muita gente trabalhando mesmo. E aí, no final de todo esse processo, né? Então filmamos, foi uma loucura, porque filmagem sempre é uma loucura, a gente vai falar um pouco mais detalhado disso. E aí no final é sempre essa parte de lançamento, então é quando a gente divulga, putz, vai estrear no streaming
tal época. Então, geralmente, quando a gente produz coisas, demora um ano ali. Então, a gente, por exemplo, o Senna terminamos de produzir no final de 2023. Ele estreou perto do final de 24. Então, geralmente, para os streamings, né, que é uma coisa muito rápida, é um ano que leva para as coisas sair, né? Então, eu vou falar um pouquinho também de outros jeitos e porque também, às vezes, eu acho que é um pouco difícil fazer cinema, né? O audiovisual no Brasil, num geral. Porque eu ainda acho que é uma profissão muito elitizada, né? Muito, você tem que tentar, né, por ali como que eu entro. Então, no meu caso, eu consegui pelo estudo, que eu acho que é o caminho mais certeiro, porque quando a gente estuda, a gente sabe o que a gente está falando, se a gente sabe, a gente consegue dar conta, sabe? Então, você entra nisso e você vai se enfiando, vai entrando nas panelinhas, então por mais que seja uma profissão elitista, eu acho que tem a gente consegue, sabe? A gente consegue entrar, e eu acho que por isso que cada vez mais a gente consegue ver outros tipos de pessoas até em cargos altos no cinema, assim. Hoje em dia a gente consegue ver um líder de departamento ser uma pessoa negra, isso, assim, gente, literalmente até a pandemia isso não existia. Então é uma coisa de 6 anos, é muito recente mesmo. Então, mulheres também, eu acho que as melhores produções que eu já fiz eram sempre mulheres líderes, porque é uma outra coisa. Eu acho que tem um cuidado humano muito maior e isso também é uma coisa muito recente. Então, assim, para contar para vocês, né, dentro do cinema, tá? Então, beleza, você contou como funciona a produção, roteiro, filmagem, acabou, vamos divulgar a série, tá? Mas então, como é que a gente escolhe um ator, né? Como é que a gente pensa nisso, né? Então, eu vou dar uma assim, regrinha básica que toda vez que vocês virem uma publi, vocês vão lembrar de mim, que é como que a gente sabe que aquela pessoa ela é protagonista, ela é coadjuvante, ou ela é um figurante, ou ela é apoio. Então, a gente tem que pensar sempre nisso, assim. Eu acho que agora também, né? Eu, além de tudo isso que eu já fiz, eu também estou estudando teatro porque eu sou 360 em tudo que eu faço e eu acho que eu entrei pro casting pela coisa do humano, a coisa de ser gente e no audiovisual tem isso, né? E casting para série é uma coisa, para filme é outra, publicidade, reality show. Para mim, casting é casting, gente é gente. Então, eu fui para todos eles. Eu acho que por isso que eu fiz muita coisa. Mas estou falando tudo isso porque a gente tem que começar a ter esse olhar, assim, né? Você começa a entender, putz, esse ator, por que que ele é bom? Por que que ele é protagonista e não é o figurante? E aí, quando eu vim estudar teatro, foi onde eu falei, putz, tá, é a pessoa que você mais acredita. Se você olha para aquela pessoa, você não duvida do que ela tá te contando, é porque ele é um ótimo ator. Então a gente vê muito isso em novela, em filme e tudo mais. Então, isso é muito legal. Então, como é que a gente separa essas pessoas além desse entendimento da verdade? Então, usando um método mais para publicidade, eu vou dar um exemplo de uma girl band de 2007 a 2009 chamada Pussycat Dolls. Talvez muitas pessoas não conheçam, mas Pussycat Dolls é uma girl band que basicamente a gente tem uma cantora vocalista, duas backing vocals e duas dançarinas. Então, traduzindo isso, como que seria, né? Pensando em publicidade. Então, a vocalista seria a protagonista de um comercial, porque ela é que canta. As backing vocals seriam os coadjuvantes, porque elas só ajudam ali, não falam muito, mas estão ali. As dançarinas, coitadas, seriam o elenco de apoio que mal tem fala, não tem fala, ou figuração. Então, para vocês não acharem, meu Deus, que referência mais gay é essa? Vamos trazendo publicidade. Então, aqui, ó, por exemplo, o moço que está segurando a Itaipava, ele é o nosso protagonista. Os amigos que estão sentados ali na mesa do bar são os coadjus. Então, né, dentro de pagamentos, etc., ganham menos, talvez não tenham nem fala. A galera lá atrás, ó, jogando vôlei, ou essa diva aqui, ó, que tem a cabeça cortada no canto esquerdo, ela é figurante. Então, se aparece o rosto dessas pessoas nesse comercial, por exemplo, a gente tem que mudar a contratação. Porque se ele foi contratado para ser um figurante e apareceu o rosto, já mudou. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar, inclusive, ligado quando a gente grava uma publicidade, por exemplo. Já aconteceu comigo várias publicidades de a gente estar filmando, aquele cara lá que não era. O diretor fala, ai, ó, puxa aquela pessoa aqui para aparecer o rosto. Pronto. Aí o cara já vem assim, né? Ah, então peraí que eu vou aparecer. Aparece, só que aí assim, cortou câmera, já vem ele falando comigo, ai, ó vou ter que mudar meu cachê. E aí tem toda uma outra negociação. Então, quando isso acontece, claro, né, a produtora ela sabe, ela entende, as situações são comuns mesmo no audiovisual, então a gente entende, muda o cachê, então tem toda essa preocupação. É, eu tive a sorte, né, de trabalhar aí com grandes produtoras de, enfim, muita coisa mesmo que eu fiz. Então, a Endemol, para quem não conhece por nome, a produtora que faz BBB, faz MasterChef, a Boutique, eu fiz o Rota 66 com eles, mas eles têm muitas coisas, assim. Eu acho que, se eu não me engano, a filha que matou os pais é deles. Enfim, tem muita coisa legal. E eu acho que, por mais que eu tenha trabalhado em grandes produções,
eu acho que também tem isso, assim, sabe? Eu acho que o cinema e o audiovisual, no geral, teve essa mudança muito de olhar, assim, sabe? Eu acho, de valorização. Eu acho que uns anos pra cá as pessoas não iam ao cinema e muito menos queriam ou tinham interesse por coisas nacionais, sabe? Era tipo, ai, brasileiro, não quero ver. E hoje, cara, tem tanta coisa boa, até as coisas farofona, Leandro Hassum, são tão legais que eu acho que, tipo, a gente tem que ver, sabe? Eu acho que a gente tem que ver porque são as pessoas, e é muitas pessoas mesmo que fazem isso acontecer. Então, valorizem o audiovisual, assistam séries. É o meu pedido, assim, se eu pudesse pedir, eu acho que eu pediria isso. E aí eu vou contar um pouquinho pra vocês de coisas que eu fiz. Então, eu queria falar um pouquinho sobre os reality shows, né? Porque eu acho que tem muita gente que pergunta, né? Mas isso é de verdade? Não é de verdade? Não é tudo manipulado? E eu vou dizer pra vocês, gente, é de verdade. É de verdade. Existe um departamento que a gente chama que é o departamento de conteúdo, que são os roteiristas de um reality show. Então, o que que um roteirista faz? Ele parte do meu trabalho de casting. Então, o que que eu, casting, tenho que fazer? Por exemplo, o The Wall, que é aquele quadro do Luciano Huck, que você aposta, joga umas bolinhas, ganha ou perde dinheiro. Então, como que a gente procura as pessoas para estar no The Wall? Ah, tem que ser pessoas que tenham um sonho muito legal, tipo, ai, não vejo a minha filha faz 25 anos, ela tá na França, e eu quero muito ver ela, ou tem um projeto muito legal, seja ele de coisas tecnológicas, seja ele coisas humanas, então você tem que procurar, porque muita coisa acontece, né, comigo, assim, tipo, quando eu vou pesquisar, primeiro que eu acho que eu sou um charlatão, que eu vou roubar pessoas, então isso nunca, então saibam que se alguém procurar vocês para um reality show, pode ser verdade. E aí, o pulo do gato é: se a pessoa te cobrar dinheiro para se inscrever, charlatão. Se ela não te pedir nada, Gustavo. Então, entendam que tem um pouco isso, assim. E aí, a minha pesquisa é pro The Wall. Putz, eu vou procurar, às vezes, numa ONG, às vezes, sei lá, casos de mãe e filho, por exemplo. Eu vi uma senhora, ela nem entrou no programa, mas foi quase, que ela fazia casas de papelão do lixo e ela montava casas, tipo, de Barbie, boneca, e doava para as crianças do bairro, assim, sabe? E ela viralizou no TikTok, a gente foi atrás dela. Só que era isso, às vezes, tipo, ela quase entrou, e aí a Globo fala assim: ah, mas, putz, não é o perfil pra esse ano, guarda ela pro próximo. Aí quando a gente faz uma próxima temporada, a gente volta pra pessoa e fala: oi, tem interesse? Então tem muito essa coisa do que eles querem, sabe? Então, por exemplo, entrou um participante e ele tem uma história muito legal, tem essa ONG, não sei o quê, e aí quando a gente manda pra galera do conteúdo, pergunta, ele tem, sei lá, uma tia distante que morreu, sei lá, vou dar um exemplo bobo. Aí o cara do conteúdo pergunta dessa história, a gente tem essa história, e aí quando ele vai lá pro palco gravar com o Luciano fala: ô, e aquela sua tia lá, hein? E aí a pessoa conta a história, e é por isso que a gente vai entrando naquilo. Então, ele é real, mas ele também a gente pega o melhor das coisas. Então, até, por exemplo, MasterChef, que tem a galera que briga e tal. Acontece muito isso. Eu vou contar um pouco desse outro reality que eu fiz, que é quase um MasterChef, mas a gente pega o perfil. Puta, essa pessoa odeia que range o dente. Essa outra pessoa adora ranger o dente. Então a gente vai fazer uma prova com eles juntos. Porque isso vai dar conteúdo, isso vai dar entretenimento. Então, é esse pensamento que a gente tem e eu tenho que ter ao achar essas pessoas. Então, o Bar Aberto, assim, foi um reality que eu fiz que deu muito essa minha sensação. Dentro da publicidade, eu fiz muitas publicidades, mas eu queria trazer essa em especial do Tinder, que foi uma publicidade que era o Tinder com o hitmaker e a Marina Sena. Eles gravaram essa música chamada Foi Match. Marina Sena pode saber que essa música existe? Não, porque talvez ela não lembre. Mas ela gravou isso, porque eu estava lá, eu gravei com ela. Mas é uma música publi, se você for no YouTube, tem lá. É uma música incrível, inclusive. Então eu acho que tem essa convergência, assim, sabe? Então, por exemplo, a gente tá falando de música e publicidade numa coisa só. Então, eu acho isso muito interessante. A do Mercado Livre é uma outra publicidade que eu fiz que eu mergulho muito, que foi uma época muito delicada, porque era na época da Covid, bem no alto da Covid ali, que a gente tava com, enfim, muitas mortes e tudo mais. E entrou essa publicidade que o Mercado Livre queria recompensar as pessoas, né, da linha de frente ali, que estavam lidando com os casos, com um show com um artista que eles gostassem, tipo, muito, 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 muito mesmo, assim. E aí tinha todo esse cuidado. Então, por exemplo, como é que eu fiz essa pesquisa, né? Ah, tinha que ser os médicos da linha de frente, beleza. A gente começou com São Paulo, Rio e Salvador. Aí, pela Covid, ficou só São Paulo. E aí a gente foi procurando, e aí os artistas que toparam fazer isso eram o Seu Jorge, Ana Carolina e a Paula Fernandes. Então, um casting meu aprovado é a Camila, que era muito fã do Seu Jorge. Então, como que aconteceu esse encontro? Eu consegui, a gente, né, enfim, provou com um cliente, eu peguei a Camila, entrevistei a Camila, perguntei pra ela, ai,
Qual foi o caso mais tocante que você viu de Covid? Qual a mensagem que você quer dar para o mundo? O que que você acha do seu Jorge? Então ela foi me contando essas informações, contando sobre ela. Passamos para o Mercado Livre viu o perfil e falou: Putz, Camila, incrível. Contei para ela que ela foi aprovada, e aí, por ser Covid, então ela ficou aí 14 dias isolada, sem falar com ninguém, idem o seu Jorge. E aí, o seu Jorge tem então estava em São Paulo, e a gente gravou aqui em São Paulo, no auditório do Ibirapuera. E aí, eu vou mostrar para vocês só a chamada de como foi isso, mas eu acho muito emocionante, assim, porque ela literalmente viu o ídolo dela frente a frente, por mais que eles não pudessem se tocar, mas imagina você ver o show do seu ídolo só pra você. Eu acho isso incrível. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Trabalha igual o burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro. Yeah, trabalhador. Então, assim, eu acho muito bonito, porque, né, por mais que eles não pudessem, mas eles estavam ali, assim. E aí eu trouxe outros projetos de séries que eu fiz. Então, o Rota 66 foi a primeira grande série que eu fiz. Se vocês não assistiram, assistam. É baseado no livro do Caco Barcelos. Então, jornalistas que estão vendo aqui, assistam, que essa série é muito boa. É com Humberto Carrão, a gente gravou tudo aqui em São Paulo. Então, eu tenho um carinho, um apreço muito grande por essa série, porque é uma história muito triste que a gente tem que contar. A gente sabia que tinha essa história triste para contar, trazendo polícia. Então, na época que a gente estava gravando, a gente teve a própria Rota indo no nosso set querendo derrubar a série. Então, são coisas que acontecem quando a gente faz arte no Brasil, mas o resultado ficou incrível, assim. Então, assistam, que é muito boa. O Tremembé, eu participei só da segunda temporada, então não tem muitas coisas que eu posso estar contando, mas assistam também. Eu sei que todo mundo vê a primeira, então vejam a segunda. E a última que eu coloquei aqui foi uma audiosérie chamada No Espaço Entre Nós, que foi uma audiosérie que eu assinei como diretor de elenco. E é muito louco, né? Porque quando a gente pensa sobre direção de elenco, quando a gente pensa sobre atores, a gente pensa sobre pessoas, a gente pensa no tudo, né? Pensa imagem, rosto, o que que essa pessoa está trazendo e áudio. Então, era muito engraçado porque aí vinha, quem dirigiu isso foi a Bianca Comparato, ela tá, tem alta agora, acho que ela tá na série Fúria da Netflix, mas quem viu 3% vai lembrar do rostinho dela. Bianca é incrível. E aí a Bianca falou pra mim assim, então, eu quero que você procure, sei lá, um médico, o personagem é um médico gay, mas ele é nordestino, e uma pessoa meio famosa, pensa aí. E aí eu fiquei, tá, mas é engraçado? Não é. Então é muito doido. Então o que que eu fazia? Claro, o meu trabalho é, quando eu pesquiso pessoas reais, eu vou hashtag redes sociais, mas quando eu tenho trabalhos de audiovisual e séries, eu tenho agências que trabalham comigo, né? Então eu vou pra agência e falo, olha, eu quero um ator nesse perfil. Então quando eu recebi o teste, o que que eu fazia? Eu ouvia de olho fechado. Então, eu chegava o nome, eu não sabia quem era, eu vi de olho fechado, porque eu falei, bom, a pessoa tem que conquistar pela voz, não pela imagem. Então, foi um desafio muito legal, assim. Inclusive, ouçam, é uma série, audiosérie sapatônica, bem futurista, assim, que é uma mulher, uma psicóloga que se apaixona por uma IA, e a IA, elas começam a ter uma relação, a IA corta a internet do Brasil, e essa psicóloga tem que fazer a IA querer voltar a trabalhar. Como é que ela vai fazer isso? Ouçam a série, é muito boa. E aí, eu queria mostrar um trailer do Rota 66, porque é uma série que eu amo, então acho que vocês vão curtir assistir. Então, um trailer rapidinho. Será que é possível, Dom Paulo? Mudar alguma coisa de verdade? A gente não fez nada, senhor. Deixa a gente pra casa. Qual que é a verdade? Ou então larga a gente aqui, a gente não conta nada pra ninguém, sabe? Cala a boca! Você já teve medo de morrer, repórter? Eu encontrei essa porta arrombada. Foi, eu quero cancelar o chamado, por favor. Isso, tá tudo certo, tá tudo sob controle, foi um engano. Me parece que é exatamente isso que eles queriam, né? Acabar com o seu trabalho. Tava voltando pra casa, mas aí veio o tiro. O primeiro, porque não foi um tiro só, não. A gente veio te prestigiar. Fica aí meu convite, porque eu acho essa série incrível, gente. Então, coloquei ela pra vocês assistirem. Então, dos realities, né? Eu trouxe pra vocês The Walk, eu citei um pouquinho antes. O Bar Aberto é um reality que eu gosto muito. Caso vocês queiram ver, ele passou no Multishow, mas tem no YouTube também. E o Bar Aberto, ele basicamente é o MasterChef das bebidas. Então,
o mais legal era, tipo assim, foi uma diretora que fez, e o que eu mais gostei foi porque era uma diretora muito desconstruída pra época, porque estou falando, eu fiz isso em 2019. E nessa época era muito difícil o reality show querer colocar pessoas trans, pessoas travestis. E aí ela foi uma falou: não, meu, qualquer um é qualquer um, vamos ver se essas pessoas sabem fazer drink. E o negócio, o pulo do gato é, eles não podiam nunca ter trabalhado com isso. Então era uma coisa assim, o vídeo de inscrição era: oi, meu nome é fulano, vou fazer aqui, sei lá, um aperol, uma coisa plau. E, gente, não vou contar quem ganha, mas assim, a pessoa que ganha, vocês não imaginam, porque assim, tem um elenco de tudo quanto é idade. Então tem gente de 40 e poucos anos, gente de 50 e poucos anos, gente com profissão nada a ver. Então, assim, é muito legal. Outro que tá no ar, inclusive, depois do nosso call, se vocês quiserem, por favor, colocar na Record, tá passando o Canta Comigo Tim, que essa temporada também fui eu que fiz. Então, também é muito legal pensar em reality de canto, porque é isso, você tem que pensar em crianças que cantam, o que que elas fazem, é só a história além do canto, então não é só o talento, né? Tem que ter toda uma bagagem ali. Eu acho que tudo é muito pensado junto, assim. É, e aí eu acho que eu falo muito desse lado, né? De coisas grandes que eu fiz e projetos e produtoras. Eu queria muito trazer essa parte autoral, sabe? Que eu acho que é o que diz mais com a gente desde formação, assim. Então, eu sempre tive vontade de ter um filme meu, tenho vontade de fazer mais filmes meus, mas o Miga Se é Drag, que é o filme que eu fiz, ele surgiu em 2016, logo depois que eu me formei, e surgiu muito da provocação que eu sentia do tipo, tá. RuPaul está bombando, as pessoas estão falando disso, o Pablo Vittar estava lançando o KO, uau, meu Deus, drag queens. Eu falei, tá, mas de onde vem isso? De onde vem essa história? Por que as pessoas estão se montando? Então, meu filme fala muito sobre isso, fala sobre a diferença de quem viveu e vive da arte drag por tanto tempo e de quem começou agora. Foi um filme que eu filmei assim, era literalmente mandando no final do Facebook um oi. E aí, posso? Não posso? Vamos gravar? E a pessoa falava, olha, eu te dou meia hora. E eu ia lá, na raça, com meus amigos, câmera, pum, filmamos. E eu demorei 4 anos para montar esse filme. Porque é isso, eu não tinha recurso, eu tinha que pensar em pessoas profissionais que podiam montar o meu filme. E ele acabou ficando pronto. Ele rodou em mais de 10 festivais pelo Brasil, que eu fiquei muito feliz por ser um primeiro filme, um curta-metragem. E eu acho que o mais especial desse filme, sabe, foi ter uma única pessoa que eu nunca vi na minha vida mandar uma DM e falar assim: vi o seu filme e ele me encorajou muito a me montar como drag queen. E eu acho que quando a gente faz arte, ou tudo que a gente pensa, eu acho que você ter esse retorno, eu acho que é isso, sabe? Você plantou uma sementinha em alguém de alguma coisa que você fez. Então, vou mostrar rapidinho o trailer do meu filme para vocês verem também. Juro que é bem rapidinho. Encantado com a função social que a drag queen tinha. Eu acho que drag é uma coisa assim, de você entrar nesse personagem que você tem na sua mente. Meu, se você aparecer de peruca, vão dar na sua cara, sabe? Mas não tá lá no meio, ainda mais por internet. Tem muita gente que nunca foi. Tem tanta bichinha fazendo show, tanta bichinha nova fazendo show, né? Que virou um Gremlins, né? Caiu uma na água, apareceu 600. Então a drag queen está perdendo lugar na noite pra droga. É complicado. Catando todos os truques, né, gata? Todos os nossos truques, amor. Amanhã ela tá meio-dia montada. E aí eu gosto de também trazer que a Mari que aparece no filme, ela é uma mulher cis, hétero, porque tinha muito isso na época, né? Tipo, então só gays que se montam. Daí eu falei, não, vou achar uma pessoa que não é esse estereótipo. Então, vale assistir. O meu filme tá no YouTube também, pra quem quiser assistir, porque depois de um tempo, quando o filme passa do ineditismo, a gente pode deixar pro mundo assistir. Então, quem tiver 18 minutinhos aí pra assistir, convido vocês a verem meu filme, que eu acho ele é importante, conta essa história também, que eu acho que é muito legal para a arte mesmo, uma arte, né, que eu acho que a cada tempo que passa, ela fica ali marginalizada, ela volta, então fica também aqui o meu convite. E aí eu decidi, assim, né, além de trazer todas essas coisas, eu acho que eu quis dar uma ênfase maior em tudo que eu fiz na série do Senna. A série do Senna foi o meu maior desafio, assim, da minha carreira, porque
a série do Senna, apenas de elenco, eles tinham mais de 200 pessoas. Então, eu era a pessoa que tinha que cuidar de todas essas pessoas. Tinha metade, assim, mais de 100 e poucos eram gringos e o resto era brasileiro. Então, foi uma série que a gente filmou em 3 países. A gente filmou na Argentina, no Uruguai e no interior da Argentina, Balcarce. Se eu não estou errado, se meu ruim de geografia me perdoem. E aqui no Brasil. Então, é muito louco, porque o Senna foi uma série que a gente pensou muito. Então, trazendo até esse lado da publicidade, a Netflix ele tem esse é um negócio que eles chamam de look and feel, que é basicamente você pegar uma cena qualquer do roteiro, uma fácil. Então, a gente pega, no nosso caso, o Senna foi uma cena dele dentro do pit crew, assim, onde fica o carro ali. Então, era ele brigando com o rival dele, que agora me fugiu o nome, me perdoem. Lembro o nome do ator, olha que loucura. E aí a gente montou eles, então testou maquiagem, testou peruca, testou roupa, testou tudo. Então, por exemplo, o Gabriel Leone, pro nariz dele ficar igual ao do Senna, todas as vezes que a gente ia filmar, ele colocava, tipo, 2 coisinhas dentro do nariz pra dar só uma largadinha pra ficar parecido. Mudava a fala dele? Não, mas a gente tinha esses pequenos truques que a gente fazia pra ficar cada vez mais parecido. Então, trazendo um pouco assim, né, mais o meu dia a dia do meu trabalho, né, como que ele funcionou dentro do Senna. Então, eu cuidava de toda essa galera, então essa foto aqui que tá eu, Marco Rica, aqui que parece o aeroporto. Filmamos no aeroporto? Não filmamos no aeroporto. A gente filmou num galpão e a gente construiu um aeroporto do zero. E isso foi tipo mais, sei lá, 200 mil reais, assim, gente. Cinema é caro, não parece, mas é. Então a gente tinha que fazer tudo isso, só a estrutura do aeroporto. Fora que tinham mais de 1.000 figurantes, tinha família, tinha todas as coisas ali pra gente juntar com eles. Então, foi uma diária muito tensa, então isso foi muito legal, assim, tenso, porque, tipo assim, quando você vê acontecendo, você fala, cara, que loucura que a gente tá fazendo, mas que legal, sabe? Então isso é muito empolgante. Então, quem já viu Skins aqui, a Caia Scodelario tá aqui, essa diária foi o último dia que ela filmou com a gente, a Caia é um amor, ela, pra quem não sabe, ela é britânica e brasileira, então ela falava em português, mas falava em inglês, mas um amor. E parte do meu trabalho também é ser um pouco babá de elenco. Então, por exemplo, essa foto do Christian Malheiros aqui com um pastel, a gente tava filmando numa mecânica ali, que era a cena dele com um amigo, não sei o quê. E aí alguém falou, nossa, que cheiro de pastel. Ele, queria tanto um pastel de calabresa. Tinha feira perto? Não tinha. Mas aí eu acho que entra um pouco o cuidado e o pulo do gato no que a gente faz, assim. Putz, é um ator, ele precisa, ele pediu, ossos do ofício, então lá vai o Gustavinho, caça o pastel do Christian. Quando eu cheguei no pastel, ele falou, putz, meu, não precisava. Mas assim, a gente começou a gerar uma relação de confiança, assim. Então, desde aqui o Christian e eu, a gente é amigo, assim, né? Não, ai meu Deus, chamar ele para tomar uma cerveja. Não, mas a gente é colega de trabalho. Então, eu acho que parte do meu trabalho também inclui isso, né? Tá junto. Isso aqui é um plano de filmagem do Senna. Então, para explicar para vocês, putz, como é que funciona um plano de filmagem, né? Então, aqui em cima fica o nome da personagem, né? Laura Harrison, que é a Caia. Então, a gente tem no dia 15 de junho, ela filmou a cena 4, da cena do episódio 4, a cena 66, que era dentro de uma casa, que era em dia, dentro do circuito ali, o ano que a gente estava falando e o local que a gente filmou, que foi no Autódromo em Buenos Aires. Porque todas as cenas de corrida do Senna a gente filmou em um único lugar para fakear na pós, que também foi um negócio assim surreal de pós. Então, o ator ele recebe isso de mim, eu mando isso para eles, eles veem todas as diárias e falam: "Ah, tá bom, putz, Gu, então quer dizer no caso da Caia, por exemplo, ela gravou dia 15 e 16, depois era só dia 20. Então, ela provavelmente eu posso falar assim: "Ah, então dia 17 eu posso, sei lá, dormir, posso sumir". Falei: "Pode, desde que você esteja dia 19 pra gente filmar dia 20, tudo tranquilo". Mas acontece muito isso de ator querer às vezes marcar uma peça, marcar uma outra diária, e aí o plano de filmagem, que é o que a gente segue para filmar uma série, segue para filmar filme, enfim, que é o nosso caminho guia, ele muda muito. Por quê? Porque às vezes a gente faz coisas externas e aí chove. Como é que a gente pode resolver isso? Tem que ter cena pra gente puxar, que a gente chama para gravar dentro de um lugar. Então, as pessoas, por mais que elas não filmem, elas têm que estar meio que disponíveis, porque se alguma coisa acontece, a gente tem que chamar. Então, no dia a dia,
essa é um exemplo de ordem do dia. Então, é um documento que eu recebo, aí eu tenho que analisar se tudo que o assistente de direção colocou de cenas tá certo com o elenco que vai filmar, então eu tenho que mandar pro elenco, então eu sei o horário que ele tem que chegar, que aí eu bato com a produção e o transporte que vai buscar ele para ele chegar no horário para tomar café, e aí se ele não quiser café, tem outro horário para ele chegar, então é todo esse malemolejo de direção, produção, figurino e maquiagem que a pessoa do elenco tem que ter esse rebolado para conseguir dar conta, porque realmente é muita coisa. Então, claro, quando tem projetos, no caso do Senna, eu tinha assistentes que me ajudavam, mas geralmente é você com você, então você tem que entender e gostar de gente. Então, acho que por isso que o casting tem muito disso. Essa é uma planilha que eu usava, por exemplo, para trabalhar no Senna, então aqui era o AY, que era o ID do Gabriel, o Senna, o nome dele, onde ele morava, como tá o contrato, informações deles, então separava por participação, internacional, apoio, extra, então como teve mais de 200 pessoas, então era abra para dedéu que eu tinha que colocar e ter todas essas informações. Isso aqui é um exemplo que a gente chama de carômetro, então como é que funciona? Putz, como é que a gente sabe como tá esse elenco, né? A gente brinca que é a nossa árvore genealógica, né? Nosso céu estrelado. Essas pessoas estão combinando? A família faz sentido? O menino que faz o Senna de 13 anos, ele parece o Gabriel? O que faz o outro? Eles têm que se parecer? Então, todas essas coisas a gente tem esse carômetro para olhar e falar, tá, eu sei que essa atriz tem esse ID, é essa personagem, ela tá contratada. Beleza. Então, a equipe inteira recebe isso. Então, se eu tô falando que a gente tinha 200 de elenco, eu acho que de equipe a gente tinha mais de 3.000 pessoas, assim, ou muito mais, gente, tipo, de verdade, assim. Portanto, teve uma diária do Senna em específico que a gente recebeu e-mail da Gulani falando assim, olha, estamos fazendo um marco, estamos filmando ao mesmo tempo em 3 países diferentes, assim. Então, foi um negócio que eu falei, caraca, tipo, como que o audiovisual tem esse poder, assim, né? Quando dá pra gente ter, eu acho que é muito legal, assim. E aí, trazendo também, eu acho que agora já virando aqui um pouco o nosso lado de publicidade, eu trouxe essa matéria do tipo, Senna, divulga, elenco completo, não sei o quê, foto maravilhosa. A gente fez essa foto de marketing em um dia de filmagem. Então, a realidade dessa foto era isso daqui. Eles estavam numa quadra de futebol, a gente levantou um fundo branco, eles se juntaram aqui, então eu tive que marcar todos eles para estarem aqui. E é isso, tipo, o GIF aqui, Alice Wegman, que é uma palhaça, que eu adoro essa mulher. Mas é isso, assim, tipo, pra gente ver que, às vezes no marketing é isso, mas é uma diária inteira de trabalho que a gente tem que ter para pensar nessas coisas, assim. Então, pensando mais nesse lado do branded content, pensando mais nesse lugar do creator economy, minhas últimas experiências foram mais focadas nisso, nesse marketing de influência. Então, lidar com o ator isso que eu contei pra vocês, como eu mando, quem me relaciono, logística e tudo mais, passagem, hospedagem, enfim. Casting também de pesquisa tem um pouco desse lugar, mas e o influenciador, né? Como é que funciona isso? Então, eu tive uma experiência agora recente que eu trabalhei numa agência que a gente atendia a Centauro. Então, a Centauro, eles tinham um programa chamado Programa de Embaixadores. Então, eles tinham influenciadores de corrida, de futebol, de academia, eu acho que eram essas 3 vertentes e 5 influenciadores para cada um, então dava aí de 15 pessoas. Então, era isso, a Centauro tinha ideias assim, putz, o que a gente vai trabalhar pro Dia dos Pais, ou pro dia da corrida, pro dia do futebol. Então, eu tinha que pensar roteiros com eles, dentro dos embaixadores que eles tinham, né? Quando eu cheguei, eles já tinham fechado, e pensar como é que essa pessoa pode divulgar a marca, mas sem perder a essência dela. Então, eu passava o roteiro, às vezes eu abria a conversa com o influenciador, tipo, tá, então o que você tá pensando? Vamos ter essa ideia? E às vezes o influenciador tem os que são muito quadrados, mas tem os que são, piram na batatinha. Então, vou mostrar para vocês uns exemplos aqui que eu tenho que deixa eu só dar uma carregadinha. O primeiro que eu vou mostrar é da Júlia Sete e o Bernardo Lamarca. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Júlia Sete, imagina a Xuxa no mundo da corrida. É essa mulher. Ela é muito famosa no mundo da corrida. Então, ela e o Bernardo, que são pessoas muito malucas, eles queriam criar o menor triatlon do mundo. A Centauro ficou tipo, tá, mas como é que a gente consegue unir a marca, né, com isso daqui? Então, eu com eles, a gente teve essa ideia aqui, ó. Vocês me queriam no triatlo? Veio aí! Mas não vai ser qualquer triatlo. Vai ser o menor triatlon do mundo. Mano, é bike!
Pronto, tá aí o que vocês queriam. Julia 7 do triatlo. Talvez você não consiga a Julia 7, mas os equipamentos você consegue todos lá na loja da Centauro. A Centauro te ajuda no triatlo. Não sei se comigo, tá? Mas eu queria dizer que ele correu com uma câmera, então ele foi desclassificado. Cadê a piscina, Júlia? Ali, ó. Cara, mas vocês zoam, gente! E aí, todas essas coisas que eles usaram, elas realmente vendem na Centauro. Então a gente pensou em tudo isso juntos, tipo assim, tá, vamos pedir pra Centauro uma bicicletinha, ela calça 39, usa um sapato 34. Então eles fizeram o menor triatlon do mundo com a Centauro. Então eu acho que é um exemplo muito criativo de como eles trouxeram a marca deles, mas também incluíram a Centauro. Então, outro exemplo que eu trabalhei no Cena com o Christian, que eu falei. Eu reencontrei o Christian na Centauro como embaixador deles, ele era tipo desse, vou falar da corrida, mas meio lifestyle, então a gente teve uma campanha de Natal, que a gente falou assim, o briefing basicamente era assim, fala do seu jeito, mas produtos para comprar para amigos e família e tudo mais. E aí o Christian fez esse vídeo que eu acho muito fofinho. Salve família, acabei de chegar aqui na Centauro para comprar os presentes de Natal dos meus amigos, porque só na Centauro tem tudo que você precisa pro seu amigo da corrida, do basquete, aquele seu amigo que é craque do futebol, da academia, e aquele amigo da bike, que não pode faltar, né? E aquele seu amigo, e o amigo mais leal, que é o amigo do skate. Tipo aquele teu amigo que o beat venceu, meu. Bom, presentes comprados e eu consegui achar tudo pros meus amigos aqui na Centauro. E nesse Natal eu escolhi dar esporte de presente pra eles. Porque presente bom é presente que te coloca em movimento, tá ligado? Aí, por exemplo, dar esporte de presente já era o mote da campanha. Então, eles tinham que colocar naturalmente dentro do texto. Então, eu acho que essa é a coisa legal, assim, da gente ver que tem dois tipos, mas que são coisas que, poxa, dá pra trabalhar. Então, além de tudo isso, né, eu acho que a Centauro também tinha esse pensamento, né, óbvio, né, Black Friday e tudo mais. A gente vou mostrar pra vocês aqui um vídeo hero que a gente fez, mas antes de dar play nele, eu só queria contar, assim, que a gente cuidava das redes sociais, então tudo que postava ali na Centauro a gente cuida, e dos influenciadores tinha essas campanhas. Então, de Black Friday foi uma coisa que eles queriam estar muito hard de coisa pra dar, então como que a gente pode fazer? E a gente criou esse vídeo hero deles, então a gente planejou todo um cronograma de quando ia filmar, qual loja da Centauro, que dia que a pessoa podia, né, o embaixador podia, qual o planejamento disso pós. Então, tudo isso a gente tem que ter muito pensado. Então, acho que a comunicação por si só, por mais que eu tô falando aqui só de um comercial, tava falando aqui só de cinema, falando de plano de filmagem, eu acho que no final, acho que essas coisas sempre são muito convergentes, assim, sabe? Então, vou mostrar pra vocês esse vídeo hero aqui da Black Friday, que eu acho que ficou muito legal. Quanto tá esse? Que isso, cara? Olha esses preços. E tá assim a loja inteira, viu? Black Friday Centauro. Você tá vendo isso? Já vi, já peguei. E toda semana tem promoção nova, viu? Apareceu criança em loja de brinquedo. Ai, pior. Adulto na Black Friday da Centauro. Jogada certa é aproveitar as melhores ofertas das maiores marcas esportivas. Black Friday certa é na Centauro. No site, na loja e no app. Centauro. Vocês acham que eu ia perder essa oportunidade? Sou Juvena, mas nem tanto. E aí eu acho que enfim, né, agora finalizando um pouquinho assim, eu acho que o que eu posso dar de conselho e dica pra quem viveu tudo isso, assim, pra mim ainda é meio doido pensar que eu vivi todas essas coisas, mas são coisas muito legais, e eu acho que é isso, assim, não espera o projeto perfeito cair no teu colo, sabe? Desde a universidade, eu acho que a gente tem que correr atrás do que a gente tá criando ali, sabe? Tem que batalhar muito pela nossa ideia, por mais que a gente pode ver um não, um sim, uma adaptação, mas eu acho que a coisa tem que vir da gente, assim, sabe? Saber muito trabalhar em equipe, saber muito trabalhar coletivamente, eu acho que não importa a área que a gente tá, eu acho que a comunicação é a chave, né? Essa coisa que a gente sempre fala, mas eu acho que sim, se ouvir, ter uma coisa humana, né? Eu acho que isso que faz talvez o meu trabalho, eu gostar tanto do meu trabalho, que eu acho que eu vejo ele como uma forma humana. Então,
Por isso que eu sou tão adaptável. Acho que pensar adaptavelmente também é isso. É pensar que a gente está tratando de ser humano, está tratando de uma campanha, tratando de uma coisa que é pro outro, sabe? Então acho que isso que a gente tem que pensar e pesquisar e sempre estudar. Eu acho estudar não é tipo, eu vou fazer 1 milhão de cursos. Mas eu acho que também é ver filme, ler, ver obra de arte. Eu acho que tudo que a gente consome é válido, assim, sabe? A gente vai usar uma vez no futuro e eu acho que a gente pode ter uma ideia muito legal, mas a gente tem que ser a primeira pessoa que não vai se tirar do papel. Então, eu acho que para finalizar, eu queria trazer uma frase de uma pessoa que eu amo muito, que é a Ana Maria Braga, que ela diz: a vida só vai mudar quando você tiver um compromisso maior com os seus sonhos do que com a sua zona de conforto. Então, eu trago essa reflexão. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Gustavo, o que que eu vou dizer depois dessa super aula, né? Bom, palmas virtuais, né? Infelizmente não temos aqui, não vamos ouvir o feedback de todo mundo, mas assim, parabéns pela jornada. A gente, né? Eu te conheci na faculdade, a gente viveu junto muita coisa ali. Eu acho que é muito legal ver como a gente vai para caminhos tão diferentes, né? Cada um acaba indo para um lado. E a tua jornada é muito interessante. Tu foi correr atrás do que tu gostava, do que, né? Audiovisual era uma coisa que tu sempre curtiu, né? E é fascinante, assim. Eu separei alguns comentários aqui que eu acho que tu não estava de olho no chat. Eu separei alguns comentários Não. aqui que eu queria comentar rapidinho. E aí dizer assim, ó, eu acho que dá tempo para umas perguntinhas. Se alguém quiser uma pergunta aí no chat, manda aí que a gente responde. Mas ó, eu queria comentar aqui que o prof. Eduardo Gomes, deu um toque legal aqui, que é legal essa coisa da importância da amizade que começa a sala de aula, de parceria, de empatia o network que a universidade acaba proporcionando, né? Ele também lembrou que o Na Ponta da Língua vai fazer 24 anos. Olha que projeto massa, né? Então tá aí rodando, um baita lugar para começar. O pessoal que quer fazer projeto de extensão, hora complementar, qualquer coisa assim, vai lá, fala com a Isaura, é só participar, né? O Lucas Batista, o prof. Lucas Batista, Olha, o né? prof. Que era o nosso Lucas. contemporâneo, né? Também de faculdade. Um beijo, prof. Lucas. Que está aqui com a gente. Ele também lembrou que ele que editou a campanha dos 15 anos de PP, que ele sabe a locução de cor até hoje. Meu né? Deus! Mandou um beijo aqui. Deixa eu ver aqui, a nossa coordenadora, prof. Dani, tá prevendo aqui o teu Oscar no futuro aí, o Oscar de casting. Se tudo der certo, né, Gustavo? Se tudo der certo, gente. Né? E aí, agora falando dos comentários dos alunos, aqui a Luana comentou que tá amando a didática, que tá referência, parabéns, Gustavo, foi muito legal te ouvir falando, né? O Pedro Iago aqui comentou que tá chocado do comentário ali dos reality shows, de botar 2 pessoas que tem tudo para se odiar, mas é assim mesmo, né? A gente sabe que é, né? Mas tudo certo. O Nicolas recomendou Rota 66, falou que é uma baita série. E o livro também fascinante, galera de jornalismo, a leitura obrigatória, né? Então, pô, que massa. O Henrique falou dos projetos, muito projeto legal, parabenizou. A Eduarda falou que está super longe dessa área, mas que está adorando a conversa, então que massa, né? Natália diz que faz PP e é bacana ver até onde essa formação pode nos levar, trajetória incrível do Gustavo, que legal. O Carlos comentou que adora o teu curta, Amiga Se é Drag. Temos. Que legal, né? Que já teve um contato aí. Mentira. Heloísa elogiou também. O Alex Silva pediu para contratar ele é ótimo ator. E a Esther até deu a dica de fazer uma lista que, se fizer uma publi da Univale, ela quer ser chamada. Então aí, inclusive, quem quer ser ator aí, tem algum jeito de entrar nesse meio, alguma dica? Já vou fazer um comentário aí. Claro, tem super. Para quem tá começando agora, né? Primeiro, né? Fiz meu curso, como eu faço para ter trabalho? Tem um site chamado elencodigital.com.br. É um site que você não paga para se cadastrar.
Tem opções pagas? Tem, mas eu, particularmente falando, não precisa pagar, que a gente vai achar. E no elenco digital é um lugar que você coloca suas fotos, coloca suas habilidades, coloca a altura, tudo que você quer, tudo que você faz. E aí lá que tanto eu, outros grandes, maiores do que eu, né, diretores de elenco, procuram atores por lá. Então, você não precisa necessariamente ter uma agência, mas você estando lá com seu dados atualizados e não fotos, né, de casa, tirei aquela coisa, fotos pousadas, que a gente sabe que é meio ruim, mas fotos, né, com fotógrafo, bonitinha, e sempre um monólogo de drama e um monólogo de comédia, que eu acho que é isso que a gente precisa para ter a primeira impressão ali, para ir chamar e convidar para um teste. Boa, fica a dica aí. A Esther até já botou aqui, elencodigital.com.br. Isso. E, enfim, eu vou então fazer algumas perguntas, tem outros elogios aqui, mas eu vou fazer algumas perguntas que são interessantes, tá? A Eduarda Vicente, ela comentou da série Cena. Quanto tempo leva para fazer um projeto como esse do Cena? E quando estão em um projeto como esse, fica 100% focado a ele, fazem outros ao mesmo tempo? Penso só pelo trabalho que é dividir o tempo da vida. Olha, o Senna, ele é uma série que eu acho que é um pouco fora da curva. Eu acho que tanto orçamentalmente falando, como todo o processo, assim. O Senna é uma série que a gente conseguia fazer tudo. Ah, esse era o limite mesmo. Então, Senna foi uma série que a gente demorou um ano pra fazer. Eu entrei no Senna em janeiro e saí do Senna literalmente em dezembro. E isso, assim, filmar, né? Fora a pós-produção que a gente já, durante, eu acho que começou em setembro, já começamos a montar os episódios. Então, a filmagem de pré, né, do dia, tem o roteiro pra procurar o elenco até. Filmei um ano. O Rota e séries assim, geralmente são 4 meses de pré-produção, né? Tudo, e 3 meses de filmagem pra uma série. Se dá pra fazer tudo ao mesmo tempo? Não. A resposta é não, porque realmente é muita coisa. Mas assim, se você acha, assim, dá pra fazer? Malucos, já fizeram, mas não aconselhamos. Por mais que a gente precise, né, Dá daquela para fazer graninha. tudo ao mesmo tempo? Não, mas a gente faz. O mundo é o capitalismo, né, gente? Mas assim, Acontece. realmente é melhor fazer um trabalho bom e focado ali do que comer umas bolas e talvez se queimar, porque é isso, né? A vida é um grande networking, gente. Então, não importa onde você esteja, você tá vendo pessoas, as pessoas estão te vendo, né? Então, sempre dê o seu melhor ali naquela coisa do Cotter, né? Prometa uma coisa e entregue mais rápido, né? Eu sempre tenho isso na minha vida. Ah, eu vou dar na quarta, segunda-feira eu tô aqui, ó, presente. Então, é uma regra que eu levo pra vida, assim. O Henrique comentou se os atores seguem 100% do roteiro, vai muito do feeling. Ali ele estava falando, quando estava falando de influenciadores ali, das campanhas da Centauro, como é que é essa questão? Cara, o roteiro pro influenciador, ele que cria, assim. Quando ele cria, e geralmente quando eles, né, enfim, quando a troca a gente tem de agência com o influenciador, a gente tem essa troca sobre o roteiro que ele faz. Mas o briefing que vem da marca é só referências gerais, frases pontuais de campanha que ele tem que falar, mas não assim, tipo, olá, compre esse copo. Não, natural no texto. Então, Não é um roteiro, são diretrizes, né? exato. Então, tipo, que eu mostrei de Natal era dê esporte de presente. Você falou, tô dando uma bola, não sei o quê, dê esporte, não sei o quê, papapá. Então, ele jogou o mote da campanha dentro, mas o roteiro é 100% vem do influenciador. E aí ele tenta provar com a marca. Se ele fica inseguro, ele fala, tô com essa ideia. Eu mando pra Centauro, o que vocês acham? Pensei assim também. Eles, putz, gostamos, segue o baile. E aí eu passo pra ele e aí ele produz. Legal. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. A Cauane perguntou como que você se sentiu em ter participado de uma minissérie como a do Senna. Ela foi além de fazer um personagem, foi reviver uma figura que é heróica para o povo brasileiro, os que estavam vivos e nós que viemos depois, mas conseguimos ter uma dimensão de quem foi Ayrton. Cara, é muito doido, assim, porque a família do Senna, eles estiveram presentes, assim, mais no comecinho, tipo, pra conversar com os atores que iam interpretar eles na série, né? Então eles tinham essa troca muito, assim. Eu lembro até hoje, tive um call com o Gabriel Luchar, que fez o Galvão Bueno, e ele queria muito conversar com o Galvão. E a gente conseguiu ali, uma conversa com os dois. E aí o Galvão chegou, a primeira coisa que ele falou assim, tá, você vai fazer igual a Diné ou você vai fazer de outro jeito?
E aí, o Char tava uma semana no projeto, não tinha feito aula de fono pra imitar o Galvão, e tava tipo, ai, Galvão, não sei, eu só queria saber, sei lá, sua relação com a Ailton, né? Tá, 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 tá. E aí eles foram conversando, e no final ele falou, ah, então imita aí. O Char imitou, falou, mas eu juro que eu tô fazendo fono, na série não vai estar assim. E eu acho que, do Senna, eu acho que ele fez um trabalho fenomenal, assim. Pra mim, eu vejo o Galvão nele, assim, é bizarro. Portanto, que eles tiveram, ele fez fono com a fono do Galvão, então tem essa troca. Mas eu acho que tem esse negócio de. É isso, né? O Senna morreu quando eu nasci. Mas tenho foto com o macacão do Senna, essas coisas, mas um negócio curioso. Como a gente filmou na Argentina a Xuxa é bizarramente grande até hoje. E muitas coisas que a gente fez lá tinham as cenas da Xuxa. Então as pessoas ficaram loucas, assim, do tipo, tá, mas você vai fazer a Xuxa, ele é o Ailton, porque é o Ailton. Então você vê que é um negócio que, tipo, tá muito vivo, assim. E eu comecei a série do Senna, eu tava morando fora e vim pro Brasil, né? E aí eu lembro de conversar com amigos meus na época, eles falaram assim, nossa, porque o Ailton, ele é o piloto, sabe? Então, contar essa história pra mim foi tipo uma coisa muito muito bonita, assim, poder honrar uma figura tão importante pra gente, assim, sabe? Então, eu acho que a graça de fazer arte, não importa qual quer que ela seja, é isso, sabe? Poder tocar as pessoas de alguma forma, alguma coisa até essa história do Ayrton que é incrível, assim. É fascinante, né? É marcante. Tomara que tu faça séries ainda maiores, né? Se tudo der certo. Deixa eu ver aqui. A Esther comentou quanto tempo que leva para concluir um projeto, mas tu meio que respondeu, né? Esse é um projeto maior, levou um ano, às vezes é 6 menor, né? meses, é. A Paola perguntou aqui, ó, qual conselho você daria para quem quer entrar nessa área de bastidores de campanhas, programas, o que que estuda, onde que inicia? Cara, eu acho que dentro da comunicação já é um grande passo. E eu indicaria muito cursos livres, assim, sabe? Cursos focados nisso. Tipo, por exemplo, eu quando fiz minha ênfase ali em produção audiovisual, eu tive produção executiva, produção de figurino, produção de objetos, produção de elenco, produção num geral, produção de infra, né, que a gente chama, que é infraestrutura do lugar. Então, é nos cursos livres que você vai, tipo, especializando, e aí é isso, tipo, meu, quem tem boca vai a Roma, assim, sabe? Então, chega no professor, foi o que eu fiz. Eu falei, oi, quero muito trabalhar. Posso deixar meu currículo? Ah, pode. Ai, putz, ó, surgiu essa publicidade, você tá livre? Tô. Fui fazendo. Ah, gostou do meu trabalho? Fui entrando. Então, eu sempre digo o caminho de fazer esses cursos, e aí dos cursos você tentar pegar alguma coisa, e aí conhecendo pessoas, sabe? Então, aqui em São Paulo tem, às vezes, encontros disso, assim, né? Que é a gente tinha um projeto chamado Segunda a Segunda, que pessoas da comunicação se encontravam na segunda-feira do mês, por isso segunda a segunda, e aí a gente trocava sobre o mercado. Ah, putz, tô fazendo isso, fazendo essa campanha, tô trabalhando isso. Então, eu acho que tá esperto com o que tá rolando e estudando também, sabe? Eu acho que é o conselho que eu dou, assim, pra entrar. Boa. Tem uma pergunta aqui do Arthur, ó. Depois de tantos projetos grandes e trabalhar com pessoas e produções que marcaram a televisão brasileira, qual foi o momento que você percebeu que não estava mais apenas fazendo um filme, uma obra, mas que aquilo poderia se tornar parte da memória das pessoas? E olhando para sua carreira hoje, você acha que o sucesso de uma produção é mais resultado de talento, de boas escolhas, ou de lugar certo e na hora certa? Cara, eu acho. Primeiro, essa pergunta é muito, muito, muito obrigado, assim, porque eu acho que eu entendi quando eu entendi que eu era, sei lá, uma parte do todo, sabe? Do tipo, não é porque eu tô dirigindo esse projeto que esse projeto é menos meu. Não, porque pro diretor dirigir, ele precisa de um ator, que é a minha parte, ou precisa de um cenário, que é o diretor de arte, ou um figurino. Então, é onde eu falei, cara, aquela pessoinha fui eu que achei. E aí eu acho que é o talento da coisa, sabe? Aquela coisa que eu falei da verdade. Então eu acho que quando a gente traz o máximo na ficção, que é tão real, que você fica tipo, meu Deus, sabe? Tipo, é isso, eu vi a série do Senna com medo dele morrer. Eu sei que ele morre, sabe? Mas, tipo, eu falei, ai, eu tô num bate dessa vez, mas. Sabe, você fica com isso pela verdade mesmo. Então, eu acho que é estudar muito, né? Além dos traços físicos, mas entender desse talento e também é isso, tipo, você é um pedacinho de uma engrenagem que ela só vai funcionar se todo mundo fizer seu pedacinho, sabe? E aí quando sai, você vê as cenas e fala, caralho, a gente filmou isso, tava todo mundo num calor de 45 graus derretendo, mas ai, ficou tão lindo. Então, tipo, é meio louco, sabe? Mas eu acho que é isso, assim.
Tem toda uma discussão, né? Cinema é uma arte porque ela não é exatamente autoral, porque tu tem muitas pessoas envolvidas. Quem que é o autor, né? E é engraçado porque é uma operação, e aí até puxando aqui para discussão, mas assim, é uma operação que ela acontece para um fim, que às vezes é uma operação que envolve mais gente do que uma empresa, do que pensando num aspecto de logística, de administração, né? São muitas coisas envolvidas, né? É uma coisa, é um aspecto interessante da cultura, né? Super. E eu acho que, tipo, tem uma coisa que as produtoras, ao meu ver, assim, deviam pensar mais ainda, é justamente distribuição, sabe? Eu acho que a coisa melhorou É, muito, mas a a galera se esforça para distribuição fazer o filme, mas é. depois ele morre, né? Isso é um pouco triste do nosso mercado, né? Exato. Então é uma sensação que eu tenho. Claro, tipo, meu filme foi 100% na guerrilha, que a gente chama, mas tem muita produtora isso. Eu já fiz filmes que é, putz, projeto massa, doido que saia filmes, assim, comédia romântica, papapá. Mas é isso, a produtora não pensou muito bem, talvez, no orçamento. Então aí eles ficam lutando para captar a divulgação. Então tem que ter um pensamento muito todo, né, dessa engrenagem, assim. É isso aí. Eu vou fazer mais uma rodada aqui de comentários, tá? Enfim, deixa eu ver aqui. A Dani ficou feliz demais de saber que o nosso curso está no nosso caminho. Valeu, Dani, estamos aí. Pessoal falando que vai conferir teu curta. Vejam, mandei o link aí, mas Obrigado, procura Amiga gente. Se é Drag no YouTube que acha. Papapá. Papapá, tá. Aqui, ó, um monte de pessoas que não são da nossa área, mas que estão assistindo a gente. Tem pessoas de design gráfico, Comex, ADM, pedagogia. Eu vi alguém que postou ali, que Ciências estão aí contábeis assistindo a também. gente. Ciências contábeis, então Legal. muito bem-vindos aí, né? O prof. Eduardo quer te parabenizar pela alegria presente em sua fala, o seu olho brilha quando fala da paixão pela profissão, e ele depois ainda complementou, deixa eu achar o comentário dele aqui, que a esposa dele, prof. Sônia, estava ali assistindo nós dois, Ai, meu Deus, que brilhando. saudade! Sônia, uma boa noite aí, valeu por tudo, estamos Mentira! aí. Pessoas que passam pela nossa vida. É isso aí, é o networking que a gente vai fazendo, né? É muito legal ver. O Eduardo Barbosa, que tá aí no Cardume Criativo, ele comentou: a massa é demais ver alguém que passou pelo Cardume, na ponta da língua, conquistando tantas coisas assim. Serve de inspiração para quem tá lá hoje, acredita nesse caminho todo. Inclusive pela campanha com a diva Marina Sena. Não é? Deixa eu ver, tem alguém que eu não respondi aqui. Pessoal que não é da área, que gostou, pessoal elogiando a administração. A Charlotte é de ADM, fez teatro até ensino médio e tem um lado atriz. Aí, Charlotte, quem sabe tu encontra isso aí depois no mercado, enfim. Charlotte, tem muito administrativo no cinema. As pessoas acham que não, mas a arte tem que ter uma administração, assim, mesmo. Meu dia a dia é planilha e planilhas, então é isso, Excel, gente. Excel. E eu acho, e aí eu vou fazer até uma provocação, tem muita gente no meio do cultural que às vezes manja muito de cultura, mas não manja desse aspecto. Então, assim, a gente precisa desses profissionais também no mercado cultural, né? E também precisa de pessoas criativas no mercado corporativo, porque também está tudo conectado, né? Acho que é um ponto interessante, é uma provocação interessante aí para a galera, né? Deixa eu Gustavo, ver. Eu acho que queria pedir fechamos, né, Bárbara? Isso, queria pedir um conselho, assim, só pra gente encerrar, que seja para todas as áreas, assim, como acadêmica, que tu viu que na tua trajetória, antes de se formar, porque a carreira ela começa antes do diploma, né? A gente sabe muito bem disso, desde as experiências, as atividades complementares, as buscas. Então, assim, uma viradinha de chave para alguém que às vezes ainda tá, sabe, com receio do futuro. O que agora, assim, poderias deixar? Ui, eu acho que pra mim é até meio emocionante, assim, sabe, gente? Porque é isso, eu tô aqui faz 10 anos depois que eu me formei. Então eu acho que pra quem tá começando, assim, ou pensando, putz, é esse caminho, é o que eu falei, assim, cara, aproveita tudo que a faculdade dá. Eu acho que muitas das coisas que eu tenho, por mais
né, fui para um lado, mas agora, mais publicitário, eu acho que eu me veio muitas coisas do que eu vivi, assim, do que eu aproveitei, do que eu estudei. Eu lembro das aulas do... Ai, agora me fugiu o nome do nosso professor de rádio, amigo. O André, eu O vou André. até te interromper, O André. porque ele fez um comentário aqui que eu quero comentar. O André está nos ouvindo, o André Vailate. Ele comentou, lembra do Gustavo em uma das oficinas do Todo Dia Tem? Ele foi o único a se inscrever na oficina de locução, porque queria aprender desenvoltura. A gente fazia as atividades ali, papapá, e tá aí, aproveitou o que a universidade tinha para dar, chegou, parabéns, né, ouvi-lo. E Ai, André, apareça. desculpa esquecer seu nome, mas eu juro, perdão. Mas eu lembro muito que é justamente isso, assim, sabe? De estar com o André e colocar a caneta na boca para melhorar a dicção, sabe? Então, são coisas que eu acho que é isso, gente. A faculdade é uma coisa que eu sinto muita saudade. É o lugar que eu sinto que eu realmente floresci como pessoa e como expectativa. Então, cara, se a universidade está dando, agarra, faz curso, faz um monte de coisa que a universidade dá, conversem muito com os professores. Muitas das coisas de trocas que eu tive foi justamente por isso, assim, de falar, meu, tô pensando nisso, o que que você acha? E o professor, cara, assim, eu sou muito grato a muitos dos nossos professores, assim, porque muitos conselhos eles deram pra gente e muitas das coisas eu consegui aproveitar e trazer, assim, sabe? Acho que é por isso que eu tenho essa coisa, né? No começo da apresentação, praticamente fiz um álbum de família para contar da Univale, por isso, assim, esse carinho. Então, acreditem em vocês, acreditem no que a universidade está propondo, vão atrás de coisas, projetos de pesquisa, de extensão, que é isso. Agora, a hora de estudar é agora, que é daqui para frente pegar essa bagagem e se jogar. Fechou. Perfeito. Eu deixei ali também, vou colocar mais uma vez no Instagram do Gustavo, para vocês ficarem sempre... Inclusive, né, o pessoal que quer fazer perguntas, quer saber mais sobre esses bastidores, enche a DM do Gustavo, né? Segue ele lá, né? Por Segue favor. lá o exemplo, para ver o caminho das pedras. A gente já começou aqui, né? Mas dá para continuar por lá também. Gustavo, eu queria te agradecer mais uma vez, tanto pelo teu aceite, quanto por essa tua paixão, né? Pelo que fazes. E eu já vi alguns comentários aqui também, o pessoal nota isso, e realmente é inspirador isso de fazer o que gosta, de correr atrás disso, né? De se empenhar nisso. E pelas risadas também agradeço, porque foi muito bom. As portas estão sempre abertas e espero vê-lo em breve em alguma outra parceria aqui com a Univale, seja com a Lumine, com o que for. Tá certo? E professor William, obrigada também pela sua mediação. Obrigada também a todos que participaram, que ficaram até aqui. E é isso, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Gustavo. Foi ótimo revê-lo. Enfim, quando estiver por aí, vem nos visitar lá nos tijolinhos da Univale. Sim, gente, obrigado. Qualquer coisa, estou por aqui. E é isso, gente. Obrigado mesmo pela oportunidade. Eu tô muito feliz. Valeu, boa noite. Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.